Salve, salve amigos da história, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Giba e hoje nós vamos falar aqui de história do Brasil, vamos falar de processo de independência e convido você a participar dessa aula, uma aula curta, lembrando que é uma aula assim, mais para você revisar, lembrando mais uma vez também que isso aqui é um vídeo, então se é um vídeo você pode parar, você pode pausar, você pode anotar, e depois você despausa o vídeo e continua tendo aqui a explicação do professor e vai aumentando aí seu conhecimento. Hoje nós vamos falar então de processo de independência do Brasil, como que a independência do Brasil começou, foi um longo processo. Então eu já vou deixar três situações aqui para vocês, né? Primeiro, que a gente poderia se perguntar, como que foi a independência do Brasil? E eu falo três coisas. A independência do Brasil foi um longo processo, a independência do Brasil não foi revolucionária e a independência do Brasil foi elitista. Vamos entender isso aí daqui a pouco, beleza? Então vamos embora lá. Muito que bem, bora comigo. Então hoje a gente vai começar a ver aqui o processo de independência do Brasil e dentro dessa aula, né, eu preparei alguns elementos para vocês e a gente tem que entender aí três fatores importantes para o nosso para a independência do Brasil, né? A gente tem que compreender o que está acontecendo no contexto mundial nessa época, século XVIII, final do século XVIII. Então a gente tem que lembrar sempre, né, de um processo que está acontecendo na Europa e que se estende também para as Américas, que foi o pensamento iluminista, né? Esse pensamento iluminista vai produzir uma série de conflitos, de tensões, de crises, que nós chamamos aí de crise do antigo regime ou crise do absolutismo, né? Lembrando que o absolutismo foi aquele sistema que perdurou ali desde o final da Baixa Idade Média, e passou por toda a Idade Moderna, né, na qual você tem o fortalecimento do poder monárquico, a centralização do poder do rei, as práticas mercantilistas de intervencionismo estatal na economia, visando um acúmulo primitivo de capital, balança comercial favorável. Pois bem, essa crise do antigo regime, produzida aí, né, pelo pensamento iluminista, o pensamento iluminista é o quê? Qual é a ideia do pensamento iluminista, né? Podemos dizer assim, se a gente fosse resumir o iluminismo, qual é o sentido do iluminismo? O sentido do iluminismo é a busca da felicidade. Então, tudo aquilo que você precisa para buscar a felicidade é a liberdade. Então você tem que ser livre para poder alcançar a liberdade, porque a liberdade é algo que está fora de você, não está dentro de você. Então, era necessário que você estabelecesse alguns critérios como a liberdade para poder alcançar a felicidade. Então, tudo aquilo que te oprime, tudo aquilo que impede você de ser feliz deve ser combatido. Aí o intervencionismo, o mercantilismo, a sociedade estamental baseada ali no antigo regime. Então tudo isso deve ser combatido, deve ser valorizada a liberdade de expressão, o racionalismo, a valorização da ciência, a valorização do conhecimento, enfim, uma série de fatores aí que são implícitos e explícitos dentro do iluminismo que possibilita a busca dessa felicidade. Sendo assim, a gente vai ver que correntes foram surgindo como o liberalismo político, do John Locke, e também o liberalismo econômico. Se o liberalismo político combate muito o absolutismo monárquico, o liberalismo econômico vai combater as práticas mercantilistas. Então isso é o primeiro fator aí, né, para a gente nortear nossos estudos. Segundo fator, os processos revolucionários, principalmente a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi um exemplo da queda do absolutismo monárquico, quando o rei ele foi preso, ele foi conduzido para Paris ali em 1789 e foi criada a Assembleia Nacional Constituinte. Um exemplo, então,
de enfraquecimento do poder do rei. Mais tarde, durante o processo revolucionário, haverá decapitação do rei, mas é importante nós notarmos então que a Revolução Francesa ela significou aí um golpe no absolutismo. Terceiro fator importante, a Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela precisava liberar mercados, ela vai acontecer na Inglaterra no século XVIII, e a lógica da Revolução Industrial o estabelecimento do capitalismo. É um sistema financeiro que visa o lucro. Sendo assim, tudo aquilo que impede a burguesia, aqueles que investem na economia de alcançar lucro, que para a burguesia seria a felicidade, deve ser combatido. Então, aquela ideia de um Estado interventor, mercantilista, que tem colônias, isso já não cabe mais nesse final do século XVIII. Sendo assim, então, na Revolução Industrial, a ideia era os mercados precisam ser livres. E se você lembrar, nesse momento as colônias elas não são livres. As colônias são periferias de suas metrópoles, só negociam com suas metrópoles. É o caso do Brasil e Portugal, ou era o caso dos Estados Unidos e a Inglaterra. Então, a Revolução Industrial é um fator importante porque ela precisa de demanda de mercado, ela precisa ampliar os seus negócios, precisa ampliar os seus lucros, e nesse sentido, então, aquelas amarras impostas pelo mercantilismo precisavam ser combatidas. Beleza? Bom, sendo assim, a gente vai ouvir também aí, como consequência de todo esse processo, né, a independência dos Estados Unidos em 1776. Os Estados Unidos, que eram as 13 colônias inglesas da América do Norte, por conta de uma política de taxação, de tributação, acaba também reivindicando a sua independência, acaba tendo uma guerra de independência, mas eu não vou entrar muito nesse detalhe aqui, nesse caso da independência dos Estados Unidos, porque isso seria para uma outra aula. E o nosso foco aqui vai ser Brasil. Então, sendo assim, diante de todo esse cenário, a gente tem aqui no Brasil uma colônia formada no século XVIII, uma colônia já interiorizada, uma colônia com as suas fronteiras definidas. Isso a gente viu principalmente durante as chamadas reformas pombalinas, que introduzem aqui uma série de órgãos administrativos, fiscalizadores, organiza a colônia, né, reorganiza o Brasil colonial e faz assim com que o Brasil seja uma colônia mais formada, mais integrada, e não demorou nada para que os questionamentos ao poder metropolitano começassem a aparecer. Né? Então, quando a gente recorre a Caio Prado Júnior, por exemplo, no sentido da colonização, a gente vai ver que a colonização das metrópoles, né, meio que retroalimentaram as independências, porque com o tempo essas colônias foram formadas e os colonos que estavam aqui, a gente já pode dizer que eles não eram mais colonos, porque eles já se sentiam pertencentes a um local, a uma terra. Então, vamos pensar, o Brasil foi colonizado desde 1500. Em 1780 já não tem mais aquele vínculo de pessoas que vinham da metrópole para colonizar. As pessoas já nasciam aqui, e isso cria um sentimento de pertencimento, né, com o local. E a gente vai ver que o primeiro movimento pró-emancipação, pró-independência, vai surgir nas Minas Gerais do século XVIII, no período da extração aurífera, né? Então a gente já viu, já aprendeu que a extração aurífera começa ali no final do século XVII, com a descoberta do ouro pelos bandeirantes paulistas, e Portugal estabeleceu uma série de tributações sobre esse ouro, como quinto, a derrama, a captação, né? Inclusive a gente vai falar aqui de uma situação que a gente já viu em outra aula. Vai estar o card aqui em cima, né? Apontando para vocês aquela aula sobre a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira lá, sobre a morte de Tiradentes, né? Então você pode até complementar essa aula com essa outra aula que está aparecendo aqui em cima, para você compreender melhor o que foi, né? Ali a morte, o que significou a morte de Tiradentes. Mas voltando aqui, vale lembrar isso, que Portugal estabeleceu uma série de tributações, o quinto, a derrama era uma forma de cobrar o imposto atrasado, a captação, que era a cobrança sobre cabeças de escravos, o pagamento das 100 arrobas de ouro anuais. Então eram formas de tributação que com o tempo foi deixando
os moradores da região de Minas Gerais muito insatisfeitos, né? Lembrando que nós tivemos episódios anteriores a esse, antes da Inconfidência, que foi a Guerra dos Emboabas, no final, início do século XVIII, a revolta de Filipe dos Santos, a revolta de Vila Rica em 1720 contra essas tributações, no caso de Filipe dos Santos, contra a casa de fundição que foi criada para derreter o ouro, né? E o ouro derretido significava tributar mais recursos para Portugal, e esse cenário de insatisfação foi somado às ideias iluministas que foram chegando aqui, que foram sendo disseminadas em lojas maçônicas, em confrarias existentes ali na região de Minas Gerais, Ouro Preto, Sabará. Ouro Preto na época era Vila Rica, né? Vila Rica, Sabará, São João del Rei. Então você tem também a literatura arcadista, né? O arcadismo muito presente ali, do Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel, e você também tem um momento ali da arquitetura barroca, apesar de não pesar muito para esse processo de independência, marca o quê? Marca um tipo de cultura mais especificamente do Brasil. Enfim, esse cenário de insatisfação foi sendo gerado e, consequentemente, aí eclode num movimento dos Inconfidentes em 1789, que tinha como objetivo a emancipação política. A emancipação política em relação a Portugal, a independência, né, que é a emancipação de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, o principal porto aí da colônia. Rio de Janeiro também tinha o status de capital da colônia, né? E esse cenário, então, ele foi sendo alimentado, né, por esses fatores, as ideias iluministas, a presença de uma rica e forte, né, elite mineradora. Você tem um cenário de insatisfação em relação à tributação, a ameaça de Portugal em cobrar derrama, porque se a gente for ver da segunda metade do século XVIII para frente, vai ocorrer um declínio da produção aurífera, as jazidas de ouro vão se esgotar, porque o ouro, não, apesar de falar produção aqui, mas não é bem uma produção, ele é extração. Então você vai extrair ouro e o ouro vai acabar uma hora, você não planta ouro, você não cultiva ouro. E sendo assim, então, você tem essa situação de insatisfação gerada pela alta tributação, pelo esgotamento das jazidas, e a ideia que vai surgir, então, vamos fazer a emancipação, né? A emancipação que tinha algumas características do iluminismo, como a proclamação de uma república independente, a criação de uma constituição, a divisão dos poderes, a construção de uma universidade na região de Ouro Preto, enfim, uma série de ideias iluministas até a segunda página. Por que até a segunda página? Esses inconfidentes, esses membros da elite local não pensavam, por exemplo, na abolição da escravidão. Esses membros aí da elite mineradora tinha por base, tinha como inspiração para fazer a independência do Brasil, a independência dos Estados Unidos, as ideias iluministas, né? Lembrando que apesar de ser em 1789, a Inconfidência Mineira ocorreu um pouquinho antes da Revolução Francesa, né? Então eles não tinham essa inspiração ainda na Revolução Francesa. Pois bem, resumindo aqui, o movimento foi delatado, o movimento foi entregue ali pelo José Silvério dos Reis, e os Inconfidentes foram presos. O mais pobre, aí eu já falei em outra aula, como eu já disse para vocês, o mais pobre aí que foi o Tiradentes, que era sobrinho de uma pessoa muito rica que participava do movimento Inconfidente, e por isso o Tiradentes, que era um alferes, estava lá também, foi o único que foi executado, esquartejado, teve seu corpo esquartejado, os pedaços do seu corpo foram espalhados pela Estrada Real até Vila Rica, a cabeça de Tiradentes ficou exposta em Vila Rica, né? E esse movimento teve essas características. A população só participaria numa hora H, naquele momento em que Portugal declarasse a derrama, e aí os Inconfidentes contariam com a ajuda do povo, mas foi um movimento muito elitista que ficou restrito às camadas da elite mineradora, né, da região de Ouro Preto. Beleza? Eu vou me alongar um pouquinho nessa aula, mas a gente tem que falar de outro movimento também nesse processo de crise do sistema colonial, que foi outro movimento que vai acontecer ali
em 1798, que foi a Conjuração Baiana. Então, se você tiver alguma dúvida em relação às datas, Inconfidência Mineira, 1789, e Conjuração Baiana, 1798, é só você inverter os dois últimos dígitos, né? Então, 8 inverte com 9, dá 98, e é a data da Conjuração Baiana. Lembrando, a Conjuração Baiana acontece por quê? A Conjuração Baiana acontece por fatores muito semelhantes àqueles lá de Ouro Preto. A alta tributação da metrópole, cobrança de impostos, a insatisfação com relação a essa tributação e, consequentemente, você vai tendo ali um cenário em que pessoas, grupos sociais começam a reclamar dessa tributação, dessa fiscalização de Portugal na região da Bahia. Lembrando que a Bahia também, Salvador, perdeu protagonismo, né, no século XVIII. A capital deixou de ser Salvador e passou a ser Rio de Janeiro, e houve uma decadência econômica por conta da crise do açúcar, e havia muita escravidão. Então essa conjuração vai acontecer ali, inspirado também em ideias iluministas, princípios do iluminismo, liberdade, igualdade, fraternidade, mas foi um movimento que se popularizou. Diferentemente, né, da Inconfidência Mineira, foi um movimento que se popularizou. E um outro detalhe, era um movimento que pedia também o fim da escravidão, a abolição da escravidão. Então, esse movimento também ficou conhecido como Revolta dos Alfaiates, Revolução dos Búzios, e algumas características são importantes, como, por exemplo, você tem princípios iluministas que serão panfletários, serão distribuídos ali para a população. Quem não sabia ler aqueles panfletos lia para quem sabia ler, lia para quem não sabia ler, e assim as ideias foram se propagando. Foi um movimento que pedia república, constituição, divisão de poderes, e ela ia muito além disso, ela ia muito além das ideias iluministas. Foi um movimento também popular que pediu o fim da escravidão. Foi um movimento que se inspirou na Revolução Francesa, porque ocorreu depois da Revolução Francesa, e se inspirou também na revolta de escravos do Haiti. Isso mesmo, de 1792, quando começa lá no Haiti, na ilha de São Domingos, uma revolta de escravos, porque eles não queriam voltar a ser escravos da França. A França tinha, no processo revolucionário ali, a Convenção Girondina havia revogado as propostas dos jacobinos de acabar com a escravidão nas colônias. O Haiti era uma colônia da França, e por conta disso ocorre uma revolta de escravos que vai resultar em 1804 na independência do Haiti, conduzida pelos negros, pelos militares negros Toussaint Louverture e Dessalines. Sendo assim, a Conjuração Baiana, ela se inspira nesse movimento. Ela vai ter líderes, alfaiates, alguns militares, entre eles Lucas Dantas, Luiz Gonzaga das Virgens, Manuel Faustino. Então, esses líderes, eles querem o quê? Eles querem o fim do domínio português, eles querem a independência da Bahia, e eles querem também o fim da escravidão. Consequentemente, o que vai acontecer? O movimento vai ser delatado, a elite não ficou do lado desse movimento, e vai acontecer então um rompimento. A elite vai se aproximar de Portugal, vai haver delações, e a gente vai ver que o movimento foi duramente massacrado, mas foi massacrado mesmo. Inclusive os líderes foram mortos, executados, o Lucas Dantas, José Gonzaga das Virgens, Manuel Faustino, eles vão ser executados, levados ali à forca e decapitados. E interessante que poucos se lembram desses líderes, né? Desses 4 líderes aí. Então, é interessante você observar que o movimento vai ser duramente massacrado. Mas o que o vestibular vai pedir para você? O vestibular vai pedir para você algumas comparações, né? Inclusive eu vou colocar aqui para vocês alguns mapas, né? Eu esqueci de um nome aí, né? Eu esqueci do João de Deus, que era, falei 4, né? Tava faltando um. João de Deus foi um dos líderes ali da Conjuração Baiana. E aí, uma coisa que o vestibular vai pedir, e eu vou colocar um quadro aqui para vocês, inclusive minha imagem vai sumir um pouquinho para aparecer esse quadro,
que é o quê? A comparação, uma coisa que os vestibulares gostam de fazer, comparar a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Então, se você observar aí no quadro, quais são as semelhanças? As semelhanças em relação à proposta de ruptura com a metrópole. Haverá a proposta de independência nos dois movimentos, tá? Os dois querem emancipação, querem independência. Outras semelhanças são as influências das ideias iluministas, como a República, a divisão dos poderes e a Constituição. Nós vamos encontrar tanto na Inconfidência Mineira como na Conjuração Baiana, e as semelhanças acabam por aí, porque depois vem o que? As diferenças. Quais seriam essas diferenças? Composição social. Você vai ter a Inconfidência Mineira com predomínio de uma elite mineradora, já na Conjuração Baiana, uma forte participação popular. Negros, mestiços, né, escravos, ex-escravos. Outra diferença é que na Inconfidência Mineira não se discutia o fim da escravidão, até se falava em manter a escravidão, enquanto na Conjuração Baiana havia a defesa do fim da escravidão. Como que esses movimentos vão atuar? No caso da Inconfidência Mineira, a gente tem que o conhecimento da Inconfidência ficou restrito aos envolvidos, a uma elite mineradora, a conspiração ficou em torno desses grupos, enquanto na Conjuração Baiana você tem uma agitação, propaganda panfletária, distribuição de informações para a população mais pobre. Inspiração em movimentos internacionais. A Inconfidência Mineira se inspira na independência dos Estados Unidos e no iluminismo também, apesar de não estar, e enquanto a Conjuração Baiana aí seria mais uma semelhança, né? Iluminismo, então, mas a inspiração da Inconfidência Mineira ficaria mais ali nos Estados Unidos, a independência dos Estados Unidos, enquanto a Conjuração Baiana, a inspiração ficaria na Revolução Francesa e na revolta de escravos do Haiti. Então fica esse quadro aí, como eu já falei, é um vídeo, você pode pausar, você pode dar continuidade, o importante é que você anote aí as informações, beleza? Fico aqui então, mando um beijo para vocês e aguardo aí, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com pessoas que estão estudando. Eu espero ter ajudado, um grande abraço, um beijo no coração. Tchau, tchau.